Querido, está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, nós estamos chegando já no final do livro de Atos, não é? Nós estamos estudando desde o início dessa pandemia, você sabe, nós temos estudado a palavra de Deus, aproveitado e estudado a palavra de Deus. Nós começamos com a carta de Paulo aos Filipenses, está tudo no YouTube, você pode entrar na nossa página se você quiser e assistir todos esses estudos, esse período de pandemia, mas também foi um período de produção, de estudo, de comunhão, de intimidade com você, com a palavra, com o Senhor da palavra. E nós estamos Filipenses, depois Efésios, agora estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, melhor dizendo. 20 foi o que nós fizemos na semana passada, não é? E eu queria muito que você, abrindo a palavra, acompanhasse essa história, porque daqui para frente, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas se detém com essa narrativa da necessidade que Paulo tinha de ir a Jerusalém. Por que ele tinha que ir para Jerusalém? Porque tantas vezes pelo caminho foi avisado e foi marcando a passagem dele, o caminho para Jerusalém, com muita tristeza, com muita despedida, com muita dor. Paulo já está percebendo que ele já estava no seu final do seu ministério. Paulo já tinha passado anos e anos caminhando por aquelas regiões, na sua primeira viagem missionária, na sua segunda viagem missionária. O evangelho não saiu da Judéia, o evangelho não tinha saído da Judéia, e de repente Saulo e Barnabé começam a caminhar. E aí o evangelho vai explodindo, vai espalhando, e cada viagem missionária não era uma viagem de uma semana, de um dia ou outro, não, era uma viagem de anos. Ele passava anos na estrada, anos rodando de cidade em cidade, apanhando aqui e correndo para ali, fustigado com varas, na voraz dos mares. E ele descreve isso em 2 Coríntios. Ele descreve esse processo de viagem missionária, de trabalho, e agora ele sente que está na hora de descer, porque há algo novo para ele fazer. E esse algo novo é ir a Jerusalém. Porque de Jerusalém ele ainda quer ir a Roma. Não sabe como isso acontecerá, mas sabe que vem em cada lugar sofrimento e angústia e dor. As viagens missionárias de Paulo já tinham cobrado o seu preço. E é como se ele já tivesse sentido que está caminhando para um propósito final. Ele tinha uma carreira, ele tinha que completar a carreira, e para que ele pudesse correr a carreira que o Senhor havia proposto, ele tinha que passar, ele tinha que ir a Jerusalém. Mas ir a Jerusalém significava angústia, perseguições, sofrimento, cadeias. Mas ele estava, de certa forma, espiritualmente obstinado. Ele estava pronto e ele estava disposto a dar a sua vida. Ele vem se despedindo dos irmãos que são filhos na fé dele. No capítulo 20, nós vimos o momento em que ele se despede. Ele chega num porto, numa cidade chamada Mileto, e de lá ele manda chamar os irmãos da igreja de Éfeso, lugar onde dali ele havia espalhado o evangelho por toda a Ásia. Éfeso era uma cidade divulgadora, não é? Uma cidade de onde o evangelho difundiu por toda aquela região. Provavelmente eu diria que havia em Éfeso um centro de treinamento, e nesse centro de treinamento Paulo mandava os seus missionários em treinamentos por toda aquela região para abrir campos, pregar o evangelho, abrir, falar, proclamar, enfim, e o evangelho foi chegando em cada canto o evangelho foi chegando. Agora ele manda chamar e ele faz aquela despedida que nós vimos na semana passada, que no final é um choro, Olha aí, capítulo 20,
no versículo 36 em diante, capítulo 20, versículo 36 em diante, olha que, tendo dito estas coisas, quer dizer, terminou o sermão dele, terminou o discurso dele, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E o levaram até o navio. É uma despedida dolorosa para os irmãos. Eu diria que é quase um choro de morte antes da hora. E aí caminharam com Paulo até aquele navio, chorosamente despediram-se. E capítulo 21, ele vem passando por lugares e lugares. Vamos ler? Lê comigo a palavra, está com a sua Bíblia aberta? Isso é que é importante. Leia a palavra, abra a palavra, deixa a palavra encher o seu e o meu coração. Capítulo 21, então, diz assim: depois de nos apartarmos, depois que saíram de Mileto, fizemo-nos à vela, quer dizer, o navio sai no vento, e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali a Pátara. Quer dizer, Lucas vai descrevendo a viagem que o navio foi fazendo. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Não se esqueça que Paulo havia passado a Páscoa em Filipos, e ele queria estar em Jerusalém no Pentecostes. Então, esse percurso que ele está fazendo para Jerusalém demorou, então, cerca de 50 dias, porque era o destino dele, o desejo dele chegar lá. Navegamos para a Síria, e chegando a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. E acompanhando, né? Não tinha outra maneira. Pegava o navio, vai para onde? Vou para tal lugar, serve, é mais perto. Então pegava o navio e seguia, porque ele queria chegar lá. Encontrando em Tiro, versículo 4, os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Ficaram uma semana em Tiro. E eles, prestem bem atenção, grifem isso. E eles, os discípulos em Tiro, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas Paulo estava obstinado, querendo ir para Jerusalém. Daí algumas pessoas, quando pegam o texto assim isolado, a tendência é dizer assim, tá vendo? Paulo só foi preso e sofreu em Jerusalém porque ele estava, de certa forma, indo contra a revelação do Espírito. Porque os irmãos foram movidos pelo Espírito. Os irmãos estavam movidos pelo Espírito. Os irmãos não estavam movidos por nenhum tipo de carnalidade ou sei lá, qualquer outra coisa. Não, eles estavam movidos pelo Espírito. O Espírito dizia para eles, olha, fala aí para Paulo. Fala aí para Paulo não ir. Fala para Paulo que o que vem pela frente é dureza. Fala para Paulo. Fala para Paulo. Mas Paulo já estava entendendo o mistério dele. Se você prestar atenção, olha o versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos. Olha que é lindo, porque quando Saulo está na primeira viagem missionária, quase não tem irmão em lugar nenhum, mas agora em cada porto, em cada parada, tem gente crente. Tem gente que conheceu Jesus. Aí diz lá, chegamos lá, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui só antes de continuar a leitura. Filipe é aquele um dos 7, é assim que é a expressão de Lucas, né? Um dos 7, que a gente chama dos primeiros diáconos, né? Porque eles foram eleitos para servir à mesa, para resolver um problema lá da igreja.
e era homem cheio do Espírito Santo. Este Filipe é o mesmo Filipe que quando a igreja em Jerusalém, porque a igreja não espalhava, não pregava o evangelho, isto é, não saía de Jerusalém, a igreja foi dispersa, é a primeira perseguição com aquela morte de Estevão. E aí, Filipe, este Filipe aqui, Filipe desce para Samaria. Lembra? Falamos disso lá atrás. E lá em Samaria, coisas maravilhosas acontecem, milagres acontecem, e o pessoal de Samaria, que era odiado dos judeus, né? Detestados pelos judeus, e vice-versa, o pessoal se converte. E aí, Filipe está lá, vamos dizer assim, num avivamento, porque pessoas estavam se convertendo. Aí Pedro e João saem de Jerusalém, lembra disso, né? Vai até lá em Samaria para ver se o Filipe está fazendo a coisa certa. Aí o Filipe, no meio daquela efervescência, o Espírito Santo soprou, disse para Filipe, sai daí e vai para o deserto. Já pensou? Você está no meio da ebulição e aí você larga tudo porque o Senhor mandou. Então, porque o Senhor mandou, ele sai, vai para o deserto e lá no deserto ele fica lá. Até que aparece uma comitiva, um carro do eunuco, da rainha da Etiópia, aquele negócio todo. E aí a voz diz, corre com ele. E ele correu. E aí o Filipe prega o evangelho para aquele cara. E o cara, aqui tem água, quem pede que eu seja batizado? Nenhum, se você crer. Aí ele é batizado e quando ele termina de ser batizado, o Filipe, desaparece. Sabe, ele foi abduzido, ele sumiu. Parece aquele filme da Enterprise, né? Lembra daqueles Viagem nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, nem sei o nome daquilo. E aí ele sai de um lugar e materializa no outro lugar. Exatamente o que aconteceu com o Filipe. Ele foi materializar em Azoto, uma outra cidade, e daí ele sai caminhando e vai pregando o evangelho até Cesareia, lá em cima. Lá em Cesareia, parece que o Filipe constitui família, diz o texto agora, surge ele de novo aqui no capítulo 21, ele tem 4 filhas, e essas filhas são mulheres de Deus e pregavam a palavra de Deus, elas eram profetisas, faladoras, proclamadoras da palavra. Filhas que viviam o evangelho. Ali Paulo e a comitiva de Paulo ficou. Ali Paulo ficou. E enquanto eles estavam ali, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Esse Ágabo várias vezes aparece no livro de Atos como alguém que realmente profetiza coisas que hão de acontecer. Ele profetizou fome em Jerusalém e isso aconteceu. E agora esse profeta vem para o encontro. E vindo, versículo 11, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, pegou o cinto e com ele os amarrou, ligando os pés e as mãos de Paulo. E declarou, está aí no versículo 11, declarou, isto diz o Espírito Santo, 2 pontos, o que o Espírito Santo diz? Assim os judeus farão com aquele que é o dono desse cinto, e vão entregá-lo nas mãos dos gentios. Pá! Assim diz o Espírito. Então, a gente faz uma leitura rápida e pensa assim, olha, tá vendo? Paulo está desobedecendo, porque o Espírito Santo está movendo os irmãos lá em Tiro, e eles estão avisando para Paulo não ir. Agora Paulo chega aqui, vem um profeta e diz, vão fazer isso com Paulo. Então, no primeiro momento você pensa, tá vendo? Paulo está sendo obstinado em continuar indo para Jerusalém. E aí ele vai sofrer culpa dele. Não, querido, não faça a leitura da palavra de Deus de uma maneira rasa. Não faça. Paulo percebia perfeitamente o sopro, a direção do Espírito de Deus. E na direção do Espírito de Deus é ele que conduz, Por que eu estou dizendo isso? Se você virar a página, porque nós vamos chegar lá mais tarde, mas eu quero só adiantar o pacote. Você vira a página, aí vai ao capítulo 23, 22, 23, versículo 11. Nesse contexto, ele chegou em Jerusalém, e lá ele realmente foi preso, lá aí os judeus amarraram ele. Ágabo acertou certo, mas o Paulo já sabia.
De cidade em cidade, o que me espera são cadeias. Paulo já até sabia. Agora Ágabo vem e diz assim, vai ser isso. Aí, preste bem atenção. Na noite seguinte, o Senhor, Paulo está preso, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Olha que coisa. Jesus vai e fica do lado dele. Ele carcerado, ele preso. Jesus coloca do lado e diz, coragem, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É o versículo 11 do capítulo 23 que norteia todo o caminhar e o propósito de Paulo. O Espírito está avisando, está preparando. As pessoas não querem que Paulo sofra ou que passem momentos difíceis ou que os abandone. Aí o povo não quer perder Paulo. Lá em Éfeso, lá em Mileto, melhor dizendo, quando ele se despede, o pessoal chora, porque Paulo diz que nunca mais ia ver os rostos. Eles não querem perder Paulo. Ah, e agora? O que será de nós? Perdemos Paulo. É a mesma coisa quando morre Moisés e Deus chama Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora é tu farás entrar essa terra. Em outras palavras, está chegando a hora de Saulo glorificar o Senhor, de Saulo completar a carreira dele. A carreira de Saulo é diferente da carreira dos outros. E Paulo tinha que ter muito claro qual é o propósito, o chamado de Deus para mim. Eu tenho falado aqui todos os nossos encontros, todos aqui, que Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério para você, Deus tem algo para a sua vida, e aquele que chamou, ele é fiel para cumprir, é ele que supre as nossas e as suas necessidades, é ele que nos sustenta, mas ele deu a você e a mim um chamado. Algo, tarefas, corridas. Algo que eu tenho que desenvolver e que o outro não tem que desenvolver. Mas eu tenho que ser fiel naquilo que fui chamado e você tem que ser fiel naquilo que você é chamado. Para que o Senhor te chamou? Para ir ao campo? Para sustentar? Para ganhar seu parente, seu vizinho, seu irmão? Qual é o teu campo? Qual é o teu ministério? Para ser coluna na igreja, sustentador, condutor de adoração e louvor? Qual é o teu chamado? O teu chamado tem que estar inserido dentro daquilo que é maior. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O propósito da igreja é buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, no teu ministério tem que estar inserido nisto. Né? Para que o Senhor seja louvado e adorado. Tem gente que fala assim, o meu ministério é de adoração, é de louvor. Tá certo, Salmo 67 diz que ele tem que ser louvado e adorado em todas as nações. Então, o ministério de louvor e adoração tem a ver com o ministério missionário de expansão e prosseguimento do Evangelho. Porque não há maior louvor e adoração do que obedecer a sua verdade e a sua palavra. Então, o pessoal não quer perder de vista Paulo. Mas Paulo sabe qual é a carreira que Deus deu para ele. E quando ele chega aqui em Cesareia, que Ágabo vem e faz essa profecia, e essa profecia se cumpre, olha aí, volte ao capítulo 21, versículo de número 12, diz o texto, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Nós aí é Lucas, né? É Lucas e a turma que está vindo com ele desde longe. Está vindo acompanhando Paulo na caminhada para Jerusalém. Porque Paulo não está indo sozinho, Paulo tem uma comitiva com ele. Né? E eu acho isso fantástico, porque é equipe, né? Paulo tem um time, Paulo tem um grupo de gente mais próxima. Jesus também, Paulo também. Nós precisamos aprender a fazer isto, ter ministério de gente que caminha conosco, né? Então tem esse grupo que vai descer. Aí Lucas está dizendo, quando ouvimos essa palavra do profeta, eles, esse pessoal de Cesareia, ali o Filipe, as suas filhas, esposa de Filipe e os irmãos que congregavam ali, mas nós também fizemos coro para que ele não
fossem para Jerusalém. A resposta de Paulo, ela é espiritualmente obstinada. Que bênção e que dureza. Ele responde no versículo 13: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Em outras palavras, por que vocês estão querendo me amolecer? Ou por que vocês estão querendo me elogiando ou me protegendo, na realidade me quebrando e me tirando do caminho que eu tenho que ir, da carreira que me está proposta? Aí, versículo 13. Estou pronto. De novo ele reafirma isso. Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Uau! Essa é uma frase difícil para mim, acho que para você também. Essa é uma frase que sai da sua boca? Sairia do seu coração e da sua boca? Eu estou pronto para ser preso. Eu estou pronto. E até morrer, por causa de Jesus. Paulo estava pronto. E às vezes os nossos irmãos, as igrejas, os nossos familiares quebrantam a gente. Ah, Deus está me chamando e eu quero ser missionário. Quê? Meu filho, você vai ser um missionário? Você vai ter que sair pedindo dinheiro? Você vai viver de quê? Você vai viver de migalhas, de esmola? Meu filho, missionário, você vai estar um dia num lugar, de repente outro dia no outro lugar. O quê? Deus te chamou para ser pastor? Pastor? Eu conheço um pastor amigo meu que numa determinada igreja congregacional, o pessoal estava orando para que Deus levantasse pastores vocacionados, né, chamados por Deus para a obra do Senhor. E ali eles estavam orando, e naquela igreja também nem tinha pastor na época. E aí eles estavam orando, pedindo que o Senhor levanta obreiros, levanta vocacionados. E aí o filho do líder, o filho do presbítero, levantou e com lágrimas disse: Deus me chamou. Deus me chamou. Aí o pai dele, no mesmo momento, na mesma hora, presbítero, na mesma hora, disse: não, você não, você não. Você vai ser médico, você vai ser doutor, você vai ser, sei lá, advogado, engenheiro, você vai ser. Não, você não, você não. Que Deus levante outros. Às vezes a gente quer ver jovens, irmãos e irmãs, e diz: não, você não. Eu conheço gente que fala assim: não, quando eu estiver aposentado, então aí eu vou para o campo missionário, porque aí eu já tenho meu sustento, porque eu vou me sustentar, então quando eu estiver aposentado. Aí quando chegar a aposentadoria, começa a ter artrite, artrose, espinhela caída, dor aqui, dor ali, diabetes, satanete, começa a ter um monte de coisa. E aí começa a falar assim: ah, não sei se eu aguento. Aí alguém vem e fala: que isso, fulano, você é um bom crente, mas você já trabalhou tanto para o Senhor, não precisa sair aí para ir. Aí você fica: tá igual aqui, ó, tá precisando falar que nem Paulo. Por que vocês fazem isso? Desmaiando, né? Quebrantando-me, colocando empecilhos, obstáculos, como se houvesse coisa mais preciosa do que proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Então, a Paulo, quando diz assim: eu estou pronto, não só para ser preso, eu estou pronto para morrer por Jesus. Olha só, olha aqui, ó, aqui, pelo nome de Jesus, versículo 13, grava isso na sua Bíblia aí. Capítulo 21, versículo 13. Por que vocês estão fazendo isso? Quebrantando-me. Por quê? Estou pronto, estou pronto. Você está pronto? Se você está pronto para passar uns perrengues? Você está pronto para ser zombado? Você está pronto para deixar? Por causa de Jesus? Você ama Jesus assim? Ou quem dera nós amássemos Jesus assim, não é? Ou quem dera amássemos Jesus assim, a ponto de dizer: estou pronto. Se o Senhor quer que eu fique aqui, estou pronto. Se o Senhor quer que eu vá para lá, estou pronto.
Se o Senhor quer que eu passe aquele momento, estou pronto. Se é pelo nome de Jesus, estou pronto. Você, amado irmão, você ama Jesus e está pronto? Ou você ainda está naquela fase de querer Jesus apenas para resolver angústias internas e externas, problemas nossos, problemas circunstanciais? Ou você ainda está só naquela fase em que doente pede um milagre, desempregado pede um emprego, passando lutas pede um serenamento? Você só está na fase de esfregar a lâmpada, ou você já está na fase de dizer, eu estou pronto para fazer a vontade do Senhor. Estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, como porém não o persuadimos. Não foi uma palavrinha qualquer. Eles ficaram tentando de todas as maneiras, porque eles não queriam perder Paulo. E não queriam ver Paulo sofrer. Eles não estavam sendo maldosos. Não. Mas diz que eles persuadimos, tentamos de tudo, mas conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Nossa, interessante, né? Porque às vezes nós podemos ser espirituais ou com palavras espirituais ou com sentimentos espirituais, mas a gente pode não estar pronto para fazer a vontade do Senhor. O próximo Paulo escreve em Romanos dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou citando Romanos 12. Se você puder, deixa o seu dedinho onde você está e vire algumas páginas na frente. Estou citando Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim Paulo aos Romanos, diz assim, vou repetir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que experimenta um monte de coisa, mas a vontade de Deus. E aí os discípulos aqui que estavam dizendo para Paulo, não vão, tentando persuadir, não suba, não vá para Jerusalém, não vá. Eles conformados, então disseram, seja feita a vontade de Deus. Jesus também teve o seu momento de ir para Jerusalém. O seu momento de Getsemane. Quando ele, sabendo que vinha pela frente cruz, sofrimento, ele chama os discípulos para orar, vai para um lugar assim afastado e ora. Quando volta, os discípulos estão dormindo. E a oração de Jesus é tão sufocante, tão forte, que o suor se transforma em sangue. Ter sido eu nunca orei assim. E ele ora na agonia, e nessa agonia ele pede, Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade. O silêncio de Deus reafirma a vontade de Deus. De certa forma, Paulo está seguindo o roteiro de Jesus. Está indo para Jerusalém também. E eles estão pedindo, não vá. Mas ele sabe que tem que ir. Passado alguns dias, versículo 15 do capítulo 21, voltando para Atos.
Tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Em Jerusalém, irmãos, em Jerusalém a situação fica tensa. No primeiro momento ele vai encontrar com a igreja, principalmente com Tiago. Tiago aqui, o filho de Maria, meio-irmão de Jesus, que se converteu quando Jesus aparece para os irmãos na ressurreição. E Tiago é chamado de o justo, e agora é o líder da igreja em Jerusalém. E diz aqui no versículo 18 de Atos 21. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensina a todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Quando Paulo chega em Jerusalém, histórias sobre Paulo já tinham chegado a Jerusalém. E cada um que vinha contava, quem conta um conto aumenta um ponto. E fazia uma determinada conclusão. Qual era a conclusão? A conclusão era que Paulo ensinava que os judeus deviam abandonar o ser judeus, isto é, que eles não precisavam se circuncidar, que eles não precisavam guardar a lei de Moisés, que eles não precisavam fazer nada daquilo que eles praticavam em termos de tradição e de cultura. Mas essa era uma conclusão que eles tiraram, não que Paulo em algum lugar pregou isso. Não. Paulo não pregou isso para judeu, pelo contrário, quando ele foi andar com Timóteo, Timóteo era filho de um judeu, de uma judia com um grego. E aí Timóteo foi circuncidado, quer dizer, Paulo circuncidou Timóteo. Não, você é judeu, e circuncidou. Quando Paulo andava, ele como judeu, ele andava como judeu. Ele só não queria que os costumes judaicos fossem uma obrigação para os gentios, isto é, para a igreja emergente, para a igreja que surge de judeus e gentios. Ele não queria que isto rompesse. O problema é que, vejam, e essa foi a conclusão, e esse é o problema da certa autoexclusão dos judeus. Ora, o gentio vai para o céu da mesma maneira como o judeu vai para o céu. Isto é, porque ele é circuncidado? Não. Porque ele é hebreu de hebreus? Não. Porque ele guarda a lei? Não. Como somos salvos? Pela fé. Pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Somos perdoados pela graça, diz Pedro, não Paulo. É a graça que nos alcança. Fomos justificados pela graça. Né? Por Jesus, pelo Senhor. Ora as bolas, se nós somos salvos da mesma forma que o judeu e o gentil entende a lógica? A lógica é simples, porém revolucionária. Ora, se um judeu, ou melhor, um gentil, vai para o céu porque ele crê em Jesus, por que eu, judeu, precisaria fazer um monte de coisas que a lei e que os escribas dizem que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que seguir aquilo? Se eu vou para o céu, se Jesus me salva, se eu vou para a eternidade pela mesma fé em Cristo Jesus, por que eu tenho que fazer? Então, a lógica de alguns Paulo está ensinando que os judeus não precisam continuar sendo judeus, isto é, serem circuncidados, porque isso não tem valor nenhum. Para Deus, para ser salvo, para ir para o céu, não dá nada.
Paulo já escreveu em vários outros lugares que os judeus estavam próximos, mas não estavam lá. Uma diferença. Então, a conclusão era que Paulo estava ensinando que os judeus não precisavam serem judeus. Mesmo que Paulo nunca tenha falado isso. E os judeus preferem, daqui até o final, isso vai ficando cada vez mais forte, resistir ao Evangelho e a Jesus, porque o Evangelho, o pertencer à igreja, quebrava o ser, nação. O judeu tem no judaísmo muito mais do que uma religião. O judeu tem no judaísmo uma nação. E eles achavam que se deixasse de ser circuncidados e passasse a pertencer à igreja, Paulo nunca falou que eles têm que deixar os seus costumes, não. Paulo só tem ensinado e falou que a gente não é salvo pela guarda da lei. Aliás, nenhum dos apóstolos ensinou isso. Pedro diz lá no capítulo 15, né, que nós fomos salvos, e ele é que pregou o evangelho primeiro aos gentios, e nós fomos salvos inteiramente pela graça, pelo Senhor. O Senhor não fez distinção. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Pedro se levanta e diz assim: irmãos, vós bem sabeis, desde que há muito Deus me escolheu dentre vós, porque por meu intermédio ouvissem os gentios. Não foi Paulo. A palavra do evangelho e crescem. Ora, o Deus que conhece corações me deu testemunho e concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o coração. Olha só o que Pedro está falando. Mas já no capítulo 21, 22, 23, os judeus que não creram, eles estão totalmente se voltando para dizer: esse Paulo tem ensinado que a gente tem que abandonar. E aí o Tiago quer dar uma ajuda. O Tiago quer dar uma ajudinha. O Tiago fala assim: ô Paulo, tem uns caras aqui que vão fazer votos com você, né? Todo mundo vai saber da sua chegada, versículo 22 do capítulo 21. Faze, portanto, que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz as despesas necessárias para que raspe a cabeça. E saberão todos que não é verdade que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei, etc, etc. Quer dizer, o Tiago quer fazer um negócio para mostrar, assim, para judeu, para o povo, para que ficasse tudo meio tranquilo, porque também na igreja tinha muitos que haviam se convertido, mas eram também guardadores da lei. Eles eram judeus, cumpridores, mas que criam em Jesus também, messiânico, tá bom. Aí Paulo falou, Paulo vai fazer. Vai lá, Paulo vai fazer isso. E o Tiago arruma um jeito para que o Paulo seja bem recebido, para que essa história que Paulo vem falando, Paulo nunca falou, mas que Paulo fala que não precisa mais isso, não precisa ser circuncidado nem nada. Apesar de Paulo não ter falado isso, era a conclusão óbvia dos judeus. Paulo está ensinando, porque se o gentio vai para o céu do mesmo jeito, não fez acepção que a nós, qual é a diferença? Jesus é a diferença, é a razão. Por isso que a palavra diz que Jesus é a pedra angular, a pedra, é nele que tropeçam tudo. Quando você está falando com as pessoas em volta, porque Deus, está todo mundo gostando, mas quando você fala Jesus, o clima muda. Né? É o nome de Jesus, é a presença do Senhor Jesus. Então Paulo anuiu, concordou com Tiago, e diz o versículo 26, então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertado, e cumprindo dos dias a purificação, até que fizesse oferta em favor de cada um deles. Paulo fez, ele mesmo escreveu: faço tudo para com todos, com judeu, judeu, com gentil, gentil. O que eu quero é que todo mundo conheça a Jesus. Então, para isso, Paulo fazia a menor diferença. Paulo está lá. Só que isso não resolveu nada. Diz aí o versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias,
Os judeus vindo lá da Ásia, que agora lá estava cheia de igreja, tendo visto Paulo no templo, pronto, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Quer dizer, entrou um gentil no templo, o templo ficou profanado. Essa é a mentalidade daqueles judeus daquela época. E aquilo era tão importante para eles, foi se tornando tão importante para eles, que eles foram se auto-excluindo. Auto-excluindo. A ponto de um judeu, agora, moderno, disse para um amigo, pastor meu, mas olha, disse para ele, olha, o teu Messias já veio, nós estamos esperando o nosso. Quer dizer, Jesus, que é o Messias, eles dizem, Jesus é o de vocês, judeu. Agora eles estão esperando um outro. Eles se auto-excluíram do evangelho da salvação que é trazida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas está registrando isso. Lucas está registrando esses momentos de ir para Jerusalém novamente, para o martírio agora de Paulo, o martírio de Jesus, agora também o martírio de Paulo. Paulo vai ser preso, Paulo vai apanhar, dá uma surra. Paulo sofre aqui. Esse é o começo dessa agonia toda. Se você pensar bem, eu vejo o versículo 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas, e procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Não foi assim um momento assim educado, não. Foi, Paulo está no meio do furacão, arrastaram Paulo e queriam matá-lo. Só não morre porque parecia que a cidade estava numa guerra, então vem o comandante da força e, opa, o que é isso? Levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo, ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então a multidão estava batendo e Paulo estava apanhando. E não adianta Paulo falar, meus queridos irmãos, meus amados, não, ele está levando. E só não morre porque chega esse comandante. Aproximando-se do comandante, versículo 33, apoderou-se de Paulo e ordenou que ele fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Deve ter perguntado com uma educação maravilhosa. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele entender que deve ter sido foi uma balbúrdia. E aí, porém, querendo saber por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Vai para a cadeia, leva para um lugar lá, fortaleza. Ao chegar às escadas da fortaleza, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Quer dizer, mesmo com o policiamento, mesmo com o comandante, o povo veio alvoroçado. E os soldados tiveram que carregar Paulo para escapar da pancadaria. Ao chegar às escadas, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, o cara acabou de apanhar, está espancado, deve estar doído, deve estar sangrando. Se fosse eu acho que eu queria esparadrapo, mercúrio, metiolate, eu queria entrar num cantinho qualquer. Não, olha o que Paulo faz. É-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu-lhe, sabes o grego?
Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Quer dizer, Paulo chega para o comandante e está subindo e fala assim: eu posso falar ao povo? O senhor deixa. Você é o quê? Quem é você? Você é um cara igual o outro que fez, aquele egípcio que fez uma guerra danada contra a gente? Você é ele? Não, eu não sou nada disso. Eu sou judeu de Tarso, Cilícia e tal. O comandante deixou, diz o versículo 40. Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez grande silêncio. E ele falou em língua hebraica. E aí Paulo começa a conversar com o povo. Na semana que vem, a gente entra nesse texto. Sabe, porque Lucas registra a conversão de Paulo 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes a conversão de Paulo é registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Uma lá no capítulo 9, outra aqui no capítulo 22 e outra no capítulo 26. São 3 momentos contando a mesma história. Aqui Paulo vai contar a sua história de sua conversão. Delícia, que coisa linda, que ele já fala para o povo, mas mesmo assim o povo grita, mata, prende, arrebenta. E é nesse contexto que Jesus vai dizer para Paulo, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, assim também importa você faça isso lá em Roma. Lá em Roma. Eu estou pronto. Pronto para passar por uma situação dessa. Quem é que gostaria de passar? Eu diria, ninguém gostaria, a não ser aqueles que estão prontos e estão dispostos a pagar o preço de fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Somente aqueles que apresentam a si mesmos seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é que vão estar, eu diria, preparados para glorificar a Cristo no meio do furacão, no meio do redemoinho. Que Deus levante você, que você seja um desses, como Paulo, já que ele nos convidou a ser imitadores dele, como ele é imitador de Cristo, que nós possamos dizer, estou pronto, eu quero, estou pronto para sofrer ou até ser morto por causa do nome, pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em quem temos a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que quando chegar a tua hora você também possa dizer, estou pronto. Eu quero, o que importa é terminar, é completar a carreira que o Senhor nos deu. Você está pronto? Você está pronto? Vamos orar. Senhor, nesta noite eu quero pedir misericórdia, perdão, pedir, como os apóstolos, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. A fé para ser fiel ao Senhor e à sua vontade, a não ser desobediente à tua verdade. Ó Deus, não há coisa mais importante do que descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para cada um, para nós, para cada um de nós. E que coisa mais preciosa, Senhor, como Paulo, não ser desobediente à visão, ao chamado e completar a carreira. Levanta, Senhor, do nosso meio, homens e mulheres que possam dizer como Paulo, estou pronto, estou pronto. Ajuda-nos, Pai. Firma nossos pés na rocha e faça com que nós possamos ser dignos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dignos do que Cristo fez por nós. Dignos de receber a palavra do sacrifício de Jesus e do encarcerado de Paulo. Então ajuda-nos, Pai,
a viver nesse presente século mau. É a nossa vez. E possamos dizer como Paulo, estou pronto. Que Deus, Pai, nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus, suplicamos. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que você esteja pronto. Amém? Ora por nós, ora por nós, ora pelo novo ministério aqui em São Francisco, ou melhor, o ministério aqui no sul do Brasil, ministério, a missão Projeto Zero. Eu sempre peço que você ore pela missão Projeto Zero. Pergunte para Deus se você pode ser parceiro nessa missão. Nós temos missionários em Foz do Iguaçu, temos missionário em Colombo, temos missionário em Joinville, temos um missionário espalhando por aqui no sul. Nós estamos aqui em São Francisco e estamos querendo que Deus levante muitos outros, que espalhemos o Evangelho aqui nessa região toda. Né? Então, minhas orações, meus pedidos, e que Deus te abençoe e te fortaleça para a glória do Senhor Jesus. Se você entender que você pode espalhar o Evangelho, eu convido você a compartilhar isso nas suas redes, aí no Facebook, na sua página, para que outras pessoas também possam ouvir. Beijo no coração e até quarta-feira, se Deus assim o permitir, aqui de São Francisco, ou de onde mais o Senhor soprar. Deus te abençoe, fica na paz.